Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai trazer aqui o estudo dos maiores descontos dos fundos imobiliários de CRI. A gente está vendo que o setor como um todo ainda não se recuperou e devido a alguns problemas pontuais em alguns fundos, a gente está vendo que o mercado como um todo está aí numa das maiores quedas já vistas, né? A gente vai ver os fundos mais descontados. No final do vídeo eu vou mostrar o racional por trás dessa pesquisa. E a gente vai começar nossos estudos pelo fundo mais descontado, aquele que tem o PVP mais descontado. Antes de a gente começar, eu gostaria de convidar para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Essa é uma forma de você fortalecer. Quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele vai divulgar para outras pessoas. Gostaria de convidar também para conhecer nosso grupo gratuito do Telegram. Se você ainda não faz parte do grupo, acesse, o link vai ficar na descrição do vídeo. Então vamos começar o nosso estudo. Então vamos ao nosso estudo. O fundo mais descontado aí no momento é o HCTR. Lembrando que a gente não vai entrar em questões aqui de qualidade do ativo, se vale a pena ou não vale, isso é você que tem que decidir. Vou te mostrar aqui os fundos mais descontados e você faz o seu estudo mais profundo sobre cada ativo. Então tá aqui o HCTR11, a gente pode ver que o valor da cotação atual está 56,02, ele está pagando um yield de mais de 24%, muito alto, considerando o valor da cota atual, está com a queda de mais de 50% nos últimos 12 meses, só no mês atual já caiu quase 7%. Aqui está o gráfico, a gente pode ver que o fundo está ladeira abaixo, né? Como a gente pode ver aqui, valor patrimonial da cota 119, PVP dele 0,47, ou seja, está negociando a menos da metade do seu valor patrimonial. Patrimônio líquido 2,6 bi, então o fundo tem um tamanho relevante, bastante grande, tem mais de 211 mil cotistas. Então tá aí os dados principais do fundo. O fundo vem sofrendo aí desde a crise pandêmica e com a deflação sofreu mais ainda. O rendimento veio caindo e o último ele pagou 0,70 centavos por cota. E qual que é o motivo dessa queda toda? Além do cenário econômico como um todo, né? O fundo passou aí pela deflação, que atingiu aí o valor da cota, e recentemente saiu algumas notícias negativas sobre alguns devedores, empresas aí tendo problema com o pagamento dos seus CRIs. Isso fez com que a cota desabasse ainda mais, chegasse aqui nesse patamar que a gente viu aqui no gráfico. E o próximo fundo da nossa lista é o DEVA11, fundo parecido aí com o HCTR. A gente pode ver que o valor da cota atual está 56,53, está com a queda de 42,66% nos últimos 12 meses. Só no mês atual já caiu mais de 4%. Está aqui o gráfico também, a gente pode ver que ele vem ladeira abaixo, caindo muito aí, atingiu o seu menor patamar histórico aí de cotação. Valor patrimonial R$ 100,21 por cota, ele está negociando com um PVP de 0,56, ou seja, está negociando próximo da metade do seu valor patrimonial. Ele tem 1,4 bi de patrimônio líquido, tem um pouquinho mais de 133 mil cotistas. Então o fundo tem uma base bastante grande também de cotistas e a gente pode ver aqui como que vem a questão dos pagamentos de proventos. Ele pagava muito bem, aí veio acontecendo alguns fatores econômicos negativos, como a deflação, por exemplo, veio jogando o patamar de distribuição para baixo. Começou a melhorar, mas ele, assim como a HCTR, está tendo problemas aí com alguns devedores dos seus CRIs. Isso está afetando a cotação e também os rendimentos, que veio um pouco abaixo aí do anterior. A tendência seria subir os rendimentos, uma vez que a deflação já passou, mas pós-deflação a gente está vendo outros problemas surgindo na carteira de crédito aí desses fundos, principalmente esses fundos mais arriscados como a HCTR, DEVA, entre outros. E o próximo fundo da nossa lista é o BCRI. Esse já é um fundo com qualidade mais high grade, tem um risco menor e mesmo assim está sofrendo também com alguns fatores parecidos com os dois primeiros. Cotação atual 70,98, está com a queda aí de 34,79% nos últimos 12 meses. No mês atual já caiu mais de 3%, está pagando quase 20% aí de retorno anual. E aqui a gente vê o gráfico, o fundo nos últimos dias vem ladeira abaixo aí com problemas de crédito também de alguns CRIs, os mesmos CRIs aí do HCTR e do DEVA. Está afetando também esse fundo.
no percentual menor, mas mesmo assim está afetando as cotações. Valor patrimonial R$ 100,39, ele está com PVP de 0,71, ou seja, 29% abaixo do seu valor patrimonial. Patrimônio líquido 628,2 milhões, ele está com 47,2 mil cotistas. Esse é um fundo mais antigo, tem uma base de cotistas um pouco menor, porque esse fundo ele é menos popular. E aqui a gente vê a distribuição de proventos, mesmo com a deflação, ele vinha pagando muito bem, em torno aqui de R$1 por cota por mês, que é uma rentabilidade boa, mas recentemente vem caindo, pagou 0,80, o último 0,86, isso também está afetando aí a cotação no mercado, e com esse estouro aí de problema de crédito em alguns ativos, fez com que a cotação batesse a mínima histórica. A gente pode ver que bem abaixo do pior cenário aqui da pandemia. Naquele momento da pandemia, a gente achou que era o caos total. Na verdade, o caos está sendo agora, porque está negociando muito abaixo aí do pior cenário aí da pandemia, onde a gente não tinha quase que certeza de nada. A cotação estava acima do que está hoje. E o próximo fundo da nossa lista é o Bari. Esse é um fundo de CRI também. Ele tem ativos pulverizados, um fundo um pouco mais high grade, né? Qualidade melhor do que os anteriores. Temos aqui o valor atual da cota 77,43, está com a queda de mais de 23% nos últimos 12 meses. No mês atual, até que está com uma pequena alta, ele está pagando em torno aqui de 17% de dividend yield. Então a gente pode ver aqui no gráfico como que a cotação vem caindo aí nos últimos dias, né? Esse efeito aí de problema de crédito. Então isso acaba afetando todos os fundos do mercado. Temos aqui o valor patrimonial 95,65, PVP de 0,81, ou seja, 19% abaixo do seu valor patrimonial. Ele está com 443 milhões aí de patrimônio líquido e 39,5 mil cotistas. E aqui a gente vê também a tabela de proventos. Mesmo com a deflação, o fundo segurou um provento interessante, né? Em torno aqui de 0,90 por cota e vem mantendo, e mesmo assim a cotação vem caindo aí nos últimos dias. E o próximo fundo da nossa lista é o REC 11, né? A REC Recebíveis. Então a gente pode ver o valor atual da cota, 77,52. Ele está com um dividend yield de mais de 1% ao mês, né? Em torno aqui de, arredondando para cima, 14% ao ano. Ele está com uma desvalorização de 22,17% nos últimos 12 meses. No mês atual está caindo um pouquinho, que me chama a atenção como que a cotação vem caindo aí nos últimos dias. Esse é um fundo de uma qualidade muito boa, né? Um fundo high grade, carteira aí bem diversificada, e mesmo assim a cotação está sofrendo. Então, quando acontece alguns tipos de problemas, como problema de crédito no mercado, afeta até os fundos com qualidade melhor. Esse fundo teve alguns probleminhas aí de crédito, né? Bem menos do que os anteriores, mas teve alguns indícios aí de problemas de crédito também que está afetando as cotações. Valor patrimonial 95,33, ele está com PVP de 0,82, um desconto de 18% aí do seu valor patrimonial. Ele tem 2,5 bi de patrimônio líquido, 183,6 mil cotistas. E aqui a gente vê a tabela de proventos, o fundo passou pela deflação, pagou muito pouco, foi completamente atingido nesse momento e vem crescendo os proventos aos poucos. O último 0,91 centavos por cota por mês, que já é uma rentabilidade boa considerando aí a qualidade do ativo. E o próximo fundo da nossa lista é o Habitat, esse aqui é o código, né? Valor total da cota 83,30. Ele está com yield de mais de 16%, quase 17%. Está com a queda de 19,63% nos últimos 12 meses. No mês atual caiu um pouquinho. Esse fundo tem uma pegada aí high yield também. A gente pode ver que a cota está ladeira abaixo. Desde o mês 7 de 2021, onde atingiu o seu pico máximo, a gente pode ver que ela vem ladeira abaixo, caindo muito. A gente pode ver que o valor patrimonial 98,85, PVP de 0,84, ou seja, 16% abaixo do seu valor patrimonial. Ele está caminhando para um bi aí de patrimônio líquido, está com 803,3 milhões aí no momento, 69,6 mil cotistas. E aqui está a tabela de proventos. O fundo passou pela deflação muito bem, né? Reduziu os proventos aí na casa dos 90, vem subindo novamente, o último 1,25 por cota, que já começou a ficar interessante aí, principalmente pelo valor atual da cotação.
E o próximo fundo da nossa lista é o HREC. Esse aqui é o código. Ele é um fundo novo aí da Red. Então a gente pode ver que o valor atual da cotação é 75,44. Está pagando aqui mais de 15% de dividend yield. Uma queda de 21,42% nos últimos 12 meses. No mês atual já caiu 0,51%. A gente pode ver aqui no gráfico como que a cota despencou aí nos últimos dias. Esse fundo foi lançado no mês 1 de 2021, né? Começou a ser negociado em torno aqui de R$ 101, R$ 102 reais. E agora a gente pode ver que ele está 75,45 a cotação. Caiu pra caramba. Valor patrimonial 88,84, PVP de 0,85, 15% aí abaixo do valor patrimonial. Patrimônio do fundo 458,1 milhões. Então o fundo foi lançado recentemente, já fez uma captação até interessante, quase meio bilhão aí de patrimônio líquido. Ele tem pouco mais de 1.000 cotistas aí no momento, né? Como a gente pode ver aqui. E ele está com pagamento interessante de proventos, vem mantendo a casa do 0,90 aí por cota. Esse aqui é um fundo mais high grade, uma pegada aí mais segura, né? E a gente pode ver aqui no relatório inicial, disponibilizado pela gestora, o potencial de upside. Lembrando que agora ele está abaixo aqui desse valor, então o upside aí é ainda maior. Considerando a cota 77, tinha um upside de 15% para chegar no valor patrimonial, mais um upside de 8,3% para chegar na casa aqui dos 96,18, que foram o preço das emissões. Então a gente pode ver que ele, nesse momento, tem um upside aqui de mais de 25%, uma vez que a cota dele está na casa aqui dos 75 aí no momento. Então quem comprar esse fundo, além de ter um dividendo interessante mensal, ele ainda tem um upside aí de mais de 25%, é bastante interessante. É por isso que a gente tem que acompanhar nesse momento, né? Enquanto alguns choram ou outros vendem lenço, é o momento de fazer aporte em bons fundos, segurar aí para longo prazo, você além de ter uma rentabilidade interessante, você vai ter um upside muito bom. E aqui está o racional por trás dessa pesquisa, segmento de papel, fiz alguns filtros e cheguei aqui nessa lista, onde a gente pode ver os fundos mais descontados aí do setor de CRI. Então tá aí o estudo aí dos fundos mais descontados nesse momento, né? A gente viu que a crise pandêmica afetou os fundos imobiliários, depois a gente viu a deflação afetando um pouco mais. Além disso, tivemos taxas de juros em alta, inflação também em alta, e agora a gente está vendo outro cenário que são problemas aí de crédito nas empresas que contrataram esses financiamentos. Afetando aí mais uma vez o mercado, e o problema é que são quedas piores do que as quedas que a gente viu durante a crise pandêmica, onde a gente estava com a incerteza total. Então nesse momento aí de crise, quem tem caixa é rei, a gente viu vários fundos aqui descontados, né? É lógico que você tem que olhar a qualidade, escolher os melhores ativos, mesmo os ativos de muito boa qualidade estão muito abaixo do valor patrimonial, então quem investir agora vai ter, além de um rendimento interessante daqui para frente, para os próximos anos, ainda um upside aí de mais de 25%, conforme a gente viu aí no fundo da Red. Eu gostaria somente de reforçar que esse canal não indica investimentos, eu não aprofundei nenhum desses ativos, você tem que pegar essa lista e se você se interessar por algum, você tem que fazer um estudo profundo para saber se faz sentido para você. Você precisa fazer uma análise, um estudo completo aí do fundo. E se você assistiu até aqui e não deixou o like, deixa o like, se não é inscrito, se inscreva, dá essa força aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.